9h10, 9h10, eu vou soltar a vinheta. Na sequência, eu já vou subir o advogado, não é mesmo? O doutor Noel Baratielli, para bater aquele papo com a gente aqui na Rádio Sindicop. Tá joia? Vamos lá? Vamos em frente, então, aqui no Show do Seu Rádio. 9h10, é hora de entrevista. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, minha gente. Deixa eu só tirar a tarja aqui para a gente visualizar melhor o nosso advogado tirando. Aí, que beleza! Doutor Noel, que prazer imenso, viu? Recebê-lo aqui na Rádio Sindicop para a gente bater este papo. Seja muito bem-vindo, tenha um bom dia. O senhor ouve bem, doutor? Escuto, ouço bem, o prazer é todo meu, doutor Carlos Vitor, uma honra enorme participar do vosso programa, um programa que tem uma audiência pelo país todo, então eu agradeço enormemente a oportunidade. Legal, bacana. A gente também te ouve muito bem, viu? Nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade de estar presente com a gente. Você que acompanha o programa Revista Nacional também, você fica à vontade para durante o programa também, através dos comentários no YouTube, através também dos comentários no Facebook ou também através aí do nosso WhatsApp, não é mesmo? Para que você faça também perguntas e aí ao longo do programa a gente vai repassando também aqui para o nosso amigo o advogado doutor Noel, tá bom? Eu ia perguntar o que era o A no seu nome, eu já estou vendo ali, Antônio, não é mesmo? Bacana. O doutor, a gente volta e meia, né? A gente discute esse tema, porque eu não sei o que é que acontece, viu? Eu gostaria que o senhor desse aí uma luz para a gente, explanasse para a gente primeiro aí, antes da gente iniciar, o seu perfil, né? Quem é, primeiramente, para que a gente conheça os nossos amigos, né? Os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha aí a nossa programação. Quem é o doutor Noel Antônio Baratielli? O que ele faz atualmente, né? Em que área que ele tem atuado? Fica à vontade, doutor. O senhor aí se auto-apresentar para a gente, viu? Muito obrigado, doutor Carlos. Então, eu sou Noel Antônio Baratielli, eu sou doutor em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduação, mestrado e doutorado. E na advocacia tenho já uma longa estrada, uma longa caminhada em defesa da polícia penal, seja em Santa Catarina, através da Associação dos Policiais Penais Catarinenses, seja no Brasil, auxiliando a AGP em alguns feitos no Supremo Tribunal Federal e também sempre prestando uma consultoria, auxílio nas demandas judiciais que são interesse dos policiais penais brasileiros. Então, estamos aí nessa causa bonita, bela, que é defender uma classe que hoje, doutor Carlos, tem assento na Constituição Federal. Hoje, os policiais penais estão assentados na Constituição, assim como os juízes, promotores de justiça, delegados de polícia. Então, é uma classe que tem origem, que tem berço na Constituição Federal. Então, um prazer imenso nós estarmos nessa batalha, sempre em defesa das prerrogativas, melhores remunerações, e agora com essa bandeira de combater essa privatização do sistema penitenciário brasileiro, essas parcerias público-privadas que estão aí na moda, na onda, e que, na verdade, representam um retrocesso para o sistema penal e um ataque frontal aos policiais penais, ao que foi estabelecido pela Constituição Federal, as prerrogativas dos policiais penais que foi fixada pela Constituição Federal. Então, nós estamos nessa caminhada, acho que seriam essas considerações iniciais, doutor Carlos. Tá certo. Aliás, deixa eu fazer um registro aqui, doutor. Recentemente, a gente trouxe aqui na Rádio Sindicop, batemos um papo bem legal também. Claro que o senhor conhece o desembargador substituto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, o doutor João Marcos Buch, viu?
Olha, muito legal, muito importante a gente ter pessoas também como ele, como o senhor, né, que defende essa causa, né, do sistema prisional. Bem bacana, é importante a gente fazer esse registro aqui. Bom, doutor, nos Estados Unidos, né, a privatização dos presídios aí tem um modelo, teve, né, pelo menos aquele modelo privatizante desde a era Bush, né, o Bush pai, né, o Bush velho. Esse sim, né, ele era sabia, né, também do que falava, era da CIA, tal, né? Depois veio o filho que não foi grande coisa como presidente, não. Mas aí, nessa época, né, apenas para a gente se recordar, eles chegaram aí a quase 3 milhões de presos, né, com esse sistema de privatização aí. Depois, nós tivemos na era Obama, aí se deu início, né, a reestatização, não é? Quer dizer, perceberam, né, que a privatização de fato era uma furada, e aí o Obama começou a fazer esse trabalho de reestatização. Depois, na era Trump, né, se a gente pode assim falar, houve de novo um incentivo à privatização. E aí, agora o Joe Biden, né, retomou aí essa perspectiva de que a privatização, na verdade, ela não passa de um grande fracasso, não é mesmo? E aí, doutor, eu te pergunto, né, que onda é essa, né? Porque volta e meia, o mundo, e até mesmo trazendo para a nossa situação aqui no Brasil, essa onda da privatização assombra o sistema prisional, né? Por que esse fantasma, de vez em quando, ele vem e começa a assombrar, né? E já que está mais do que provado, né? Tudo indica aí que esse é um caminho de fracasso e que, se a gente pegar a história atual agora, está mais do que provado, né? De que esse é um caminho que vai contrário ao mundo, né, doutor? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente essa situação, contextualizasse a gente. Fica à vontade, doutor. Muito obrigado, doutor Carlos. Então, os Estados Unidos, doutor Carlos, teve, como o senhor acabou de relatar, de forma muito habilidosa, desde 1980, um programa de prisões privadas. Então, segurança delegada aos particulares, às empresas privadas, sistema prisional delegado aos particulares. E o modelo americano, que é tão apregoado, tão utilizados aqui no país por esses privatistas, pessoas que defendem a privatização, na verdade, foi um fracasso, como o senhor disse. O que nós tínhamos lá? Alguns elementos. Baixa remuneração dos agentes de segurança. Então, o sujeito privado, uma baixa remuneração, baixa qualificação, baixa qualidade do sistema prisional. A diminuição da qualidade dos serviços, então, alimentação, vestuário, saúde dos presos, houve uma queda de qualidade. Por quê? Porque a iniciativa privada, doutor Carlos, ela tem um objetivo que é o lucro. É o lucro exacerbado, e aí, para se alcançar o lucro, se reduz a qualidade do serviço. Então, busca por lucro. O preso nos Estados Unidos, nessa modelagem, ele passou a ser um ativo financeiro, E também falsa percepção de que havia vantagem financeira para o Estado. Na verdade, o que ocorreu nos Estados Unidos foi um aumento do custo para o Estado. E outro problema muito sério, doutor Carlos, no modelo americano, é a questão da corrupção. O senhor tem uma ideia, as empresas que atuavam no sistema prisional americano passaram a financiar legisladores, apoiarem deputados federais, senadores, para que fossem ampliada o rigor das leis e tal, para que os presos permanecessem mais tempo no sistema penitenciário. O preso passou a ser um produto, passou a ser uma mercadoria, passou a ser um alvo para a obtenção do lucro. Então, o modelo americano ele é um modelo fracassado, ele é um modelo que não pode ser utilizado aqui no Brasil como narrativa para sustentar as parcerias público-privadas, a privatização do sistema prisional. Então, ele é um modelo fracassado. E nós temos, doutor Carlos, no Brasil muito se fala, porque nos Estados Unidos é privatizado, porque nos Estados Unidos funciona.
e porque aqui o sistema modelo estatal é ineficiente, não funciona. Mas aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, e o transporte de ônibus, eu fazia o intermunicipal, municipal, funcionava que era uma perfeição. Até um dia eu cheguei para o 7-1 no ponto do ônibus e o ônibus já tinha passado, só via a traseira. O sistema de metrô, o sistema de trem, tudo público, as maioria das rodovias federais são públicas. Então, nós temos que acabar no Brasil desmistificar esse discurso, essa narrativa. Porque nos Estados Unidos é tudo privado e funciona. Não, nos Estados Unidos a maioria das coisas são do poder público que tem o controle, que conduz e funciona muito bem. Então, essa modelagem de privatizar o sistema penitenciário dos Estados Unidos fracassou e no Brasil se volta a insistir, agora no governo Lula se voltou a insistir, e é um modelo que me causa muita... Primeiro, o seguinte, ele não tem cabimento dentro do nosso ordenamento jurídico, ele não tem funcionalidade dentro do sistema jurídico. Por quê? Porque a Constituição, ela estabeleceu que quem cuida do sistema prisional, quem faz a gestão, quem faz a execução, é a Polícia Penal. É a Polícia Penal que faz a vigilância, que administra, que faz todo o sistema de gestão. Então, não há, doutor Carlos, como inserir uma empresa privada dentro do sistema penitenciário, não há como deixá-la conduzir o sistema penitenciário, porque ele é incompatível com a Constituição Federal. Inclusive, o Supremo já disse em algumas oportunidades, em alguns julgados, dizendo, olha, não dá para colocar temporário no sistema penitenciário. Nem o trabalhador temporário, nem o servidor temporário é possível, porque é um cargo de obrigações permanentes, atribuições permanentes, e as atribuições elencadas que devem ser desempenhadas pelos policiais penais não podem ser terceirizadas para particulares. É impossível colocar o particular fazer a gestão da saúde, da disciplina, dos cuidados com os presos. Isso é atividade de poder de polícia, é atividade estatal, é atividade que tem impacto no cumprimento da pena, que está conectado com a atividade jurisdicional. Isso não pode ser objeto de privatização, não pode ser delegado à iniciativa privada. Então, o modelo que nós construímos, o modelo da Constituição, é um modelo em que o sistema penitenciário tem que ficar sob a custódia, sob a direção, sob o comando dos policiais penais. Até porque, os policiais penais têm a qualificação desejada, tem todo um arcabouço jurídico que os protege para executar a atividade, tem todo um arcabouço jurídico que imputa ao policial penal penas disciplinares, caso incorra em algum desvio de conduta, tem lá uma corregedoria, tem o Ministério Público fiscalizando. Já a empresa privada, doutor Carlos, é um risco enorme transferir, privatizar, porque aí o senhor sabe que o crime organizado pode influenciar. O senhor imagina a empresa privada, ela vai pagar um salário muito insignificante para os seus funcionários, isso abre margem para o crime organizado operar, abre margem para o assédio do crime organizado. O senhor tem uma ideia? Em Guarulhos, no aeroporto, o que nós temos no PCC assediando funcionários, já tivemos casos revelados pela Polícia Federal, porque o crime organizado está em todos os lugares e o sistema penitenciário é alvo. Então, há um risco enorme. Então, por essas razões, é inviável do ponto de vista constitucional e também do ponto de vista da operacionalidade do sistema. Isso expõe a um risco enorme de ataques muito fortes por parte do crime organizado. Realmente muito importante, né? As orientações que o doutor Noel traz para a gente. Doutor, deixa eu só relembrar aqui algo. Eu me recordo que no início do ano, em fevereiro, agora deste ano, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, o Silvio Almeida, ele fez, assim, duras críticas, né, a essa possibilidade aí das unidades prisionais e também as socioeducativas, né, serem privatizadas. E aí, segundo o ministro, ele disse assim que, além de inconstitucional, essa medida, ela entra um pouco nisso aí que o senhor falou, né,
que ela abre mais espaço para a infiltração do crime organizado no setor público, né? Agora, o que eu gostaria de entender um pouco, doutor, se eu pudesse esclarecer a gente, porque a fala do ministro, ele diz claramente, é inconstitucional. Então, ora, se é inconstitucional, o porquê, então, que os estados, alguns dos estados, né, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos, por exemplo, no governo passado, que foi o governo Dória, veio semeando essa ideia, né, de se privatizar, até algumas unidades aqui que já tinham modelo, até foi buscar também, inclusive, nos Estados Unidos, depois aquele modelo lá de Minas Gerais. Então, se declaradamente é inconstitucional, o porquê que eles insistem e o que é possível se fazer para se impedir que essas discussões comecem a ocorrer nos governos? Porque a gente tem dificuldade de entender, doutor. É inconstitucional. Ora, se é inconstitucional, por que eles então começam a querer praticar tais atos, né? E aí, aquilo também que pode ser aplicado, inclusive nos governos, em nível de punição, né, pela essa prática inconstitucional. Perfeita, doutor Carlos, a sua questão, ela é muito singular, muito importante. É inconstitucional, doutor Carlos, porque a Constituição estabeleceu que há uma classe, ela criou uma classe típica de Estado, que é o policial penal, está assentado na Constituição Federal. E o policial penal tem as atribuições de cuidar, de gerir, de administrar, é o responsável pela condução no país da política pública de cuidar do sistema penitenciário. Então, essas atribuições foram reservadas aos policiais penais. Então, não há como se transferir, a mesma coisa que transferir a investigação à polícia judiciária, as atividades de polícia judiciária, que são atribuídas ao delegado, transferir para uma empresa privada. Porque o discurso é que vai reduzir custo, é mais eficiente que o particular. Tá, então, o senhor imagine, nós transferimos a investigação criminal, que é o titular é o promotor, o delegado de polícia, nós transferimos para a empresa privada, não pode. Então, a Constituição, ela estabeleceu, o Constituinte diz, no que tange ao sistema penitenciário, quem vai cuidar disso, quem vai tratar disso, quem é o responsável na ordem jurídica brasileira, na Federação Brasileira, são os policiais penais federais e estaduais. Então, não é possível transferir, delegar para o particular esse poder, porque ele é um poder de polícia, ele é um poder de coerção sobre o preso, é um poder de gestão sobre o preso. Então, isso são atribuições que, pela Constituição Federal, se pode transferir. A mesma coisa que nós queremos transferir uma função judicional, o juiz, pela Constituição, também tem assento na Constituição, a magistratura tem incumbência de julgar os processos. Aí, daqui a pouco, porque o custo é menor, elas vão transferir para a iniciativa privada, não dá. Então, poder de polícia. Inclusive, doutor Carlos, a lei das parcerias público-privada, ela estabelece que no que tange a poder de polícia é indelegável para o particular. E nós entendemos isso à luz da Constituição, que a atividade atribuída aos policiais penais são típicas de poder de polícia, logo não pode ser transferido para a iniciativa privada. Então, o que estamos sugerindo ao presidente da AGEPEN e às organizações estaduais, as associações, que nós ingressamos em juízo com uma ação judicial, para que seja proibido, o judiciário se manifeste sobre a questão e proíba os estados de lançar esses editais. Vamos no edital de concorrência pública, edital de parceria público-privada. Então, essas atribuições aqui são do poder de polícia, são atribuições da polícia penal, logo não pode ser objeto dessa delegação, dessa privatização.
Então, para que o judiciário proíbe. Então, essa será uma medida que nós pretendemos adotar, inclusive em Santa Catarina já está circulando aí, editais já estão anunciando, e nós vamos buscar o judiciário não para proteger a polícia, só a polícia penal, as atribuições, mas para proteger a sociedade, que é uma questão de interesse público, interesse coletivo relevante. A sociedade brasileira quer ver o sistema penitenciário como muito importante para o combate à violência, para reduzir a criminalidade no país, e o Congresso Nacional decidiu que há uma categoria que cuida disso, que é o policial penal. Então, nós vamos a juízo, vamos buscar o judiciário para que o judiciário declare que é inconstitucional, que é ofensiva à Constituição essas iniciativas dos estados de querer transferir, privatizar o sistema penitenciário. Então, não sei se fui claro na resposta, é inconstitucional as razões, porque é poder de polícia, não pode delegar para particular, e se é inconstitucional, cabe às entidades que representam policiais penais buscarem a tutela judicial, buscarem o poder judiciário para que essas investidas sejam bloqueadas, sejam suspensas pelo poder judiciário. Esse é o caminho o itinerário, o caminho jurídico que nós defendemos e que, com certeza, postularemos junto ao judiciário para que essa inconstitucionalidade, essa ilegalidade não seja consumada nos estados brasileiros. Pois é extremamente importante aí, né, essa ação, né, que o doutor comentou aí, porque realmente pode impedir, né. Aqui no estado de São Paulo, doutor, nós ainda não conseguimos, né, a categoria ainda não conseguiu a regulamentação da Polícia Penal, né? Uma lerdeza assim, né? Já que desde 2019 houve a promulgação pelo Congresso Nacional, mas aqui em São Paulo estamos ainda a passos de tartaruga, né? Para conseguir regulamentar aí a Polícia Penal. O senhor acredita que com a regulamentação da Polícia Penal nos estados, aí eu acho que aí em Santa Catarina já está, né, tudo regulamentado, né, tudo certinho, mas a regulamentação da polícia penal aí em todos os estados, e depois aquilo que a AGPEM Brasil também vem trabalhando no sentido de se organizar aí uma lei geral, né, que venha consolidar de fato a polícia penal no Brasil, vai se acabar de uma vez por toda com essas possibilidades, com essas discussões, porque, olha, eu vou falar, viu? Mesmo se tratando dessa condição inconstitucional, a gente sabe como é que funciona a política, né? De mudar lei, de alterar normas, né? De mudar critérios, é complicado, né? Agora, em se tendo uma polícia penal regulamentada, quer dizer, se fortalece, né, de fato, a polícia penal e se extingue de uma vez por todas toda e qualquer possibilidade, né? Seria mais ou menos isso? Se estiver falando besteira, o senhor, por favor, me corrija. Doutor Carlos, todas as suas ponderações são pertinentes, corretas, apropriadas. Então, nós precisamos, a presidência da AGPEM, o doutor Ferdinando Gregório, tem feito uma brilhante condução da entidade. Tem mesmo. Tem trabalhado muito, doutor Carlos, no sentido de todos os estados da federação tem que regulamentar agora. A Constituição estabeleceu que é Polícia Penal. Cabe aos estados da federação editar suas leis. Santa Catarina já fez a sua, vários. São Paulo precisa fazer com urgência. E caso a sua excelência governador não a faça logo, precisamos entrar com mandado de injunção no Poder Judiciário para que obrigue o Estado de São Paulo a regulamentar a Polícia Penal. Isso é importantíssimo. Santa Catarina ganhou muita eficiência, muita qualidade no serviço, melhorou muito a prestação do serviço penitenciário de Santa Catarina graças a essa mudança, inclusive com o presidente da AGPEM foi o que liderou todo o processo, o doutor Ferdinando liderou todo o processo, toda a construção, inclusive auxiliando muito o governo, até inclusive na redação do projeto. Então, em primeiro passo, doutor Carlos, não podemos, nesse 2024, fechar o ano sem que
cada estado da federação tem a sua polícia penal regulamentada. Isso é fundamental, isso é imprescindível. E, por outro lado, nós precisamos também estabelecer uma estratégia nacional com a GP, com as associações estaduais, de combate assim, incisivo a esse discurso, essa narrativa, essas iniciativas de privatização do sistema penitenciário. Isso é inconstitucional, como já dissemos. O doutor Carlos, Vossa Senhoria, lembrou muito bem a fala do ministro Silvio de Almeida, que é um espetacular jurista, professor da USP, doutor em Direito, um sujeito espetacular. E o ministro, além de dizer que é inconstitucional, como o senhor disse, o ministro falou uma frase que me chamou muita atenção, até anotei aqui, diz o ministro que privatização, seja de presídio ou de sistema socioeducativo, abre espaço para a infiltração do crime organizado. Então, precisamos fazer com que a voz do ministro se espraie pelo país todo e venha a ser eliminada essa narrativa da privatização. E até porque, doutor Carlos, nós temos números aí, e os números não mentem, que o sistema pela via privada, se privatizar, ele é mais oneroso para o Estado. Ele é mais oneroso, além do risco aqui da privatização, além da violação à Constituição, ele é mais oneroso. A análise feita aqui de Erechim, no Rio Grande do Sul, foi feita, Minas, o sistema público é mais barato, mais seguro, mais eficiente, então o privado custa mais. Então, nós vamos fazer esse movimento de organizar a nossa polícia penal do ponto de vista legislativo, de criar as normas, de cada estado regulamentá-la, e não só isso, buscar uma boa remuneração, buscar boas condições de trabalho, porque o sistema penitenciário ele é basilar, ele é importantíssimo para todo o nosso modelo de segurança, ele afeta toda a segurança pública brasileira. Então, somos cada dia mais melhores salários, melhores condições de trabalho e trabalhar no sentido de eliminar essa narrativa, esse discurso, essa narrativa falsa, baseada em dados falsos de que privatizar é saída. Não, nós precisamos do sistema público, um sistema seguro, um sistema conduzido pela nossa Polícia Penal brasileira, que é muito boa, que é muito qualificada, que entrega bons resultados para o país, e ainda, doutor Carlos, considerando as condições de trabalho que nós temos, né? São precárias, são difíceis, mas mesmo assim nós temos um histórico de bom serviço para a comunidade brasileira. É verdade, bem lembrado aí pelo doutor Noel, as condições de trabalho, né? Talvez se os governos não perdessem tanto tempo discutindo privatização, teriam um pouco mais de tempo, né, para se pensar nas condições de trabalho. Doutor, só para lembrar, né, nós estivemos aí em uma situação caótica, né, que foi a pandemia de coronavírus. Para o senhor ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, quer dizer, o Sindicop precisou rodar as unidades prisionais, né, distribuir álcool gel, né, porque os funcionários, os policiais penais ali estavam com dificuldade, não tinha. Então, o sindicato fez esse trabalho, que na verdade é papel do Estado, né, é papel do governo, né, mas para se ter uma ideia a que ponto chegamos. Eu queria, doutor, entender um pouquinho mais aí, essa questão do mandado de injunção que o senhor falou aí, e acrescentar uma pergunta, porque veja bem, nós tivemos, como o senhor bem sabe, lá em 2019, né, foi promulgado pelo Congresso Nacional a PEC, né, da Polícia Penal. Quer dizer, de 2019, nós estamos em 2024. Eu não sei se o senhor tem essa resposta, mas assim, não há absolutamente nada, não há uma lei, não há uma norma, não há um critério, nada que obrigue, em questão, eu digo, de tempo, os governos a regulamentarem a Polícia Penal. Quer dizer, o Congresso promulgou em 2019. Daqui uns dias vai fazer 10 anos, né? Vai chegar 2029, a Polícia Penal ainda não vai estar promulgada. O que acontece, doutor? Eu queria entender isso um pouco. Doutor Carlos, mais uma vez, muito oportuna essa pergunta, muito oportuna.
Então, nós tivemos a emenda constitucional 104, que criou a Polícia Penal. Agora, a Polícia Penal está assentada ali, ao lado da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. É uma força de segurança com assento constitucional. E todo o Estado da Federação tem a obrigação constitucional de regulamentar esse dispositivo, essa emenda constitucional, de criar sua polícia penal, de estabelecer por lei sua remuneração, suas competências, o seu regime disciplinar. Então, a partir de 2009, a partir da emenda 104, todo o Estado tem essa obrigação constitucional, né? Não é obrigação legal, é uma obrigação que decorre, que a Constituição da República impõe aos Estados brasileiros. E aí, doutor Carlos, aqueles estados que se omitiram, que não cumpriram esse dever constitucional, eles estão cometendo uma omissão constitucional. Essa ausência de ação estatal, essa ausência de atuação legislativa, essa ausência de regulamentação da emenda constitucional enseja uma omissão, uma ofensa à Constituição, uma falta de agir que agride a Constituição da República. Imaginemos aí, já vamos para 5 anos, quase 5 anos, e aquele Estado que não regulamentou, que é o Estado de São Paulo, ele está infringindo a Constituição, ele está atentando à Constituição da República. Então, nesse caso, doutor, eu, se fosse o advogado, recomendo que se faça o mandato de injunção no Tribunal de Justiça de São Paulo ou no Supremo Tribunal Federal, para que o governador seja obrigado, num prazo X aí de 3 meses, de encaminhar para a Assembleia Legislativa, se é que já não encaminhou, o projeto de lei regulamentando, criando, instituindo, regrando a Polícia Penal. Essa omissão constitucional é gritante, é ofensiva à Constituição, ofensiva ao direito constitucional brasileiro, de modo que nós precisamos dar o mandado de injunção, provocar o judiciário, e não tenho dúvida de que o judiciário, se provocado, vai dar a resposta correta, que é obrigar o Estado de São Paulo ou o Estado da Federação que esteja nessa situação a produzir a norma, a encaminhar a Assembleia Legislativa e aprovar num prazo determinado a norma legislativa. Então, não podemos conviver com essa omissão. Seria a mesma coisa que nós tivéssemos uma polícia civil na Constituição e aí os estados não unissem a polícia, não regrassem, não estabelecessem por lei a polícia civil, ou o judiciário, ou o Ministério Público. Imaginemos se tivesse o Ministério Público de São Paulo na Constituição Federal e o Estado não regulamentasse. Não é possível isso, não é? Essa convivência com essa omissão é inviável, é impossível. Então, se o governador não fizer, já é o caso imediato do mandado de injunção. Não sei se eu fui claro na resposta. Foi sim. Aqui no estado de São Paulo, a proposta ainda não foi encaminhada para a Assembleia Legislativa. E em que pé está, né? Na verdade, está em pé de discussões e mais discussões que não se acabam mais, né? Tivemos uma série de promessas já do governo, né? Sempre a cada mês e a cada ano uma nova promessa. Agora, recentemente aí, se não me falha a memória, no mês passado, né? No outro mês, desde o início do ano, vem tendo uma série de reuniões. Agora, na última reunião que ocorreu, inclusive o Sindicob apresentou algumas emendas, né, ao projeto para sempre melhorar, né, porque como o projeto vem do governo, né, sempre vem meio capenga, né, e aí o Sindicob apresentou essas emendas, mas assim, o que nos preocupa bastante, como eu tenho falado, é o silêncio, né, o silêncio do governo, que acaba não se manifestando mais, quer dizer, não encaminha para a Assembleia Legislativa, não dá explicações e se mantém em silêncio. Então, isso é extremamente preocupante e deve preocupar mesmo. Por exemplo, desde o início do ano, inclusive o governador deu uma entrevista, né, dizendo que assim que a Assembleia Legislativa retomasse as atividades em fevereiro,
o projeto seria encaminhado, porque já havia um acordo com o presidente da Assembleia Legislativa. Fevereiro passou, março passou, abril passou, maio está indo, né? Sábado começa junho, e a preocupação é porque logo na sequência a Assembleia entra em recesso, né? E embora as eleições que nós vamos ter no segundo semestre, né, que são municipais, não influenciam tanto, mas de certa forma também sempre tem uma influência, quer dizer, pode ser que acaba também atrapalhando. Então, onde é que vai parar nesse silêncio do governo? É isso que a gente questiona e até convida, né, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não é? Que foi ministro do Bolsonaro. A gente convida o secretário da administração penitenciária, né? A gente convida o secretário da Casa Civil para que venha aqui conversar com a gente na Rádio Sindicop, que a gente quer conversar. Aliás, a gente só quer entender, né? O porquê de tanta demora, o porquê que não é enviado, né? O porquê que o estado de São Paulo, né, que é o maior estado desse país, está tão atrasado em relação a outros estados, né, para a regulamentação da Polícia Penal. A gente quer entender isso, mas a gente não consegue entender. Então, quem sabe, talvez, se o governador vier aqui na rádio para uma entrevista com a gente, os secretários vierem aqui, aceitar bater um papo com a gente possa até entender. De repente, né, ele até tem uma motivação, tem um motivo lá que a gente não entende, mas precisa falar, precisa aceitar. Então, a assessoria de imprensa do governo do estado de São Paulo, do secretário da administração penitenciária, do secretário da Casa Civil, né? A gente coloca aqui à disposição. Vem conversar com a gente, vem bater um papo com a gente aqui na Rádio Sindicop, como a gente está fazendo. Olha só que legal. Quanta orientação bacana o doutor Noel trouxe para a gente hoje aqui na rádio, né? Como que é legal. Uma pergunta também de minha parte, enquanto o senhor falava, eu pensava aqui, doutor, sobre essa questão do ingresso da ação da AGPEM Brasil. Queria saber, assim, onde foi que o senhor ingressou? Foi no STF? E se, por acaso, isso pode criar jurisprudência aí para os outros estados? Doutor Carlos, em relação à privatização, o senhor diz? A ação? Em relação Carlos, então, é o seguinte... Sim, pois não. Tá. Em então, relação doutor a esse Carlos, ingresso da ação aí. Viu, doutor? Então, isso aí é o seguinte, nós não tivemos ainda nenhuma experiência ainda de ingressar. Então, nós estamos aguardando agora publicar um edital aqui em Santa Catarina, que está para ser publicado nos próximos meses, e assim que for, nós já vamos promover uma ação judicial para provocar o judiciário sustentando essa gritante inconstitucionalidade. Então, nós vamos fazer isso. E outros estados da federação também que atentarem contra a Constituição, que tentarem privatizar, nós também faremos, mas por enquanto não tivemos ainda nenhuma oportunidade de ingressarmos com a ação. Estamos aguardando os estados da federação a praticarem essa ilegalidade, lançarem esses editais de privatização, aí nós vamos buscar a proteção, a tutela judicial. Ah, tá. Entendi. Compreendi, sim. Gente, são 9 horas agora, 48 minutos, 9h48 aqui na Super Rádio Sindicop, não é mesmo? A gente conversando hoje, não é? Com o doutor Noel Baratieri, não é mesmo? Ele tem trazido assim para a gente grandes orientações, esclarecimentos, como que é bom, né? Gostoso a gente conversar com quem entende, não é mesmo, do assunto, com quem traz esclarecimento e orientação para a gente. Doutor, para a gente finalizar aí, eu sei que o senhor tem bastante afazeres, não é mesmo? Gostaria de te dar aí mais 1 minuto para a sua exposição final, para as suas considerações finais aqui nesse nosso bate-papo, desde já em nome do Sindicop, de todos os policiais penais do Brasil e aqui do estado de São Paulo, a gente te agradece. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, então, doutor Carlos, pela belíssima oportunidade. Eu sei que o seu programa é ouvido pelo país todo, prestigiado pelo país todo, e eu sei que o Sindicop faz um brilhante trabalho no estado de São Paulo. Estivemos aí há poucos dias e conseguimos aí conhecer o trabalho do sindicato, um trabalho belíssimo, muito bem estruturado, muito bem organizado, e a comunicação que o senhor faz, o programa que o senhor faz também traz muita luz para o país todo, traz muitas orientações positivas,
valoriza muito em Pondera, muito a classe dos policiais penais brasileiros. Então, quero lhe agradecer muito pelo programa, pela qualidade do programa, parabenizar o sindicato pelo belo trabalho que faz. E quero agradecer muito a honrosa, distinta, fantástica oportunidade de estar num programa nacional, no programa da audiência sua, e quero ficar sempre à disposição quando for preciso, se eu tiver algo a contribuir, será uma honra voltar ao programa e vamos trabalhar muito pela causa, pela Polícia Penal brasileira. Aí São Paulo é o nosso coração, São Paulo é o coração do Brasil, o coração econômico, e vamos torcer muito que vá logo o projeto e que seja um projeto brilhante, um ótimo projeto para nós espraiar pelo Brasil aí o que vem de bom de São Paulo, e São Paulo tem sempre coisas boas, vamos esperar que tenha coisas muito boas. Muito obrigado, então, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos ouvintes desse honroso programa. Valeu, doutor Noel, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, com certeza nós vamos manter contato com o senhor aí. Valeu, doutor. Abraço, tchau, tchau.